Olá! Você sabia que grande parte das pessoas tem dificuldades em manter a atenção de seus ouvintes porque não sabe escolher adequadamente as palavras? Fique comigo neste vídeo e passarei informações preciosas na questão das palavras. As palavras, elas são, ferramentas muito importantes para o envio da comunicação. Em outros vídeos, nós conversamos que 55% do envio da mensagem fica a cargo da nossa expressão corporal, entendida aí como o nosso corpo, entendido também como o nosso rosto, a expressão facial, sorriso, olhar, tudo isso. Também informamos que 38% fica a cargo do nosso tom de voz. Aí a importância de você ter um tom de voz adequado. Mas isso foi tratado em outro vídeo. O vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre palavras. 7% do envio da comunicação fica a cargo das palavras. Isso não quer dizer que as palavras não sejam importantes. Elas são. E nós veremos como as palavras são importantes. O problema não está, como que a gente pode assim dizer? O problema não está naquilo que eu falo, mas em como eu falo. A questão então não é o que você diz, mas como você diz. E isto fará toda a diferença. Por quê? Porque nós usamos palavras para alcançar o coração e a mente das pessoas. Então olha que importante, uma frase de Aristóteles. Ele disse que nós precisamos pensar como homem sábio, mas precisamos falar como homem simples. A vida está na simplicidade das coisas. Nós é que muitas vezes complicamos esta vida. Então, no quesito palavras, nós precisamos pensar, raciocinar de uma forma grandiosa. Mas quando formos exteriorizar o nosso pensamento, precisamos fazer através de palavras simples. Ficará muito mais fácil a comunicação e, consequentemente, manter a atenção das pessoas que estão nos ouvindo. Então veja só, se eu falar algo mais ou menos assim: não procrastines o que é de feitura odierna. Você vai falar, hã? O que isso quer dizer? Está em português? Agora se eu falar, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Percebeu a diferença? Ou seja, na primeira frase, na primeira fala, eu coloquei palavras que nós não estamos acostumados a usar no nosso dia a dia. Ao passo que na segunda sentença eu já trouxe palavras que inclusive é aí um dito popular bastante conhecido. Então tomarmos cuidado com relação a isto. Ou ainda, olha, isto não passa de confabulações flácidas para bovino repousar. O que é isso? Conversa fiada para boi dormir. Fica muito mais fácil, inteligível e consequentemente manterá a atenção das pessoas com mais facilidade. Vês que as pessoas, elas estão sedentas por nos ouvir, isso é fato. Mas também precisamos tomar cuidado, porque nem todas estão preparadas para ouvir palavras que não fazem parte do seu métier, do seu dia a dia. E é isto que, por vezes, nós cometemos erros. Então precisamos conhecer as pessoas, precisamos conhecer o público que nós vamos conversar, onde nós vamos ali compartilhar o nosso conhecimento, e isto fará a diferença no final da nossa exposição. E ainda com relação a palavras, nós não podemos esquecer o princípio do elevador. Mas você pode estar pensando, que princípio é este? Através das palavras, nós temos condições de elevar a autoestima de alguém ou de baixar a autoestima de alguém. E tudo isso através das palavras. Quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver fazendo uma apresentação, ou quando você estiver ministrando uma palestra, muito cuidado com as palavras que usa, porque estas palavras podem machucar as pessoas. E palavras machucam muito mais do que, às vezes, uma lesão física, porque as palavras caem no coração. Então, tomarmos cuidado com relação
a isso, sabe? Outro ponto que a gente poderia assim pensar, vamos ver as... Sim, olha que legal. O significado das palavras está no dicionário. Se formos ao dicionário, nós vamos encontrar o significado das palavras. Mas o sentido das palavras está na maneira como eu emprego essas palavras. Vamos imaginar, hipoteticamente, que uma menina chama um namorado lá, sei lá, vem aqui, ô cachorrinho. Ou seja, o tom de voz, por isso que nós também falamos da importância do tom de voz, que é a maneira como nós vamos exteriorizar as palavras que estão na nossa mente. Então, ao dizer assim, vem aqui, ô cachorrinho, ou seja, de uma maneira graciosa dessa forma, o namorado pode até entender, nossa, que bacana, legal a maneira como ela está me chamando. Agora, se por outro lado ela fala, vem aqui, ô cachorrinho, ou seja, ela não está falando que aquela pessoa é um animal quadrúpede semelhante ao significado da palavra cachorro lá no dicionário. Ela empregou um sentido diferente do significado normalmente utilizado. Então aí que nós vemos, o sentido é como nós colocamos as palavras. Aí vem a dificuldade das pessoas entenderem isso e por vezes criarem os ruídos na comunicação. E ruídos em comunicação é algo que impede o envio dessa mensagem e será assunto a ser tratado em outro vídeo. Então olha só, vamos pensar da seguinte maneira. Se eu falar para você, fulano comprou uma casa de 500 mil reais. Você não... Nossa, que legal! Sorte dele! Parabéns para ele! Agora, se eu digo para você, fulano comprou uma casa de R$500 mil de reais. Nossa, não é possível. Ou tá roubando, ou tá vendendo drogas. Não é possível uma coisa dessa. Percebe? Matematicamente falando, qual é a diferença de 500 mil reais para R$500 mil de reais? Mas é o quê? São as palavras escolhidas e o tom de voz. Isto nós já dissemos nesse mesmo vídeo, mas vai ser tratado em um outro momento. Por ora, nós estamos falando sobre a importância das palavras. Como que eu uso essas palavras de uma maneira bastante certa, correta ou não. Porque quando eu comunico com as pessoas de uma maneira assertiva, essa minha mensagem pode levar as pessoas a reflexões. Agora, quando eu utilizo de uma maneira não sábia as palavras, isso pode fechar a comunicação. E se nós estamos levando a mensagem para alguém, a intenção é que não haja obstáculos nessa comunicação. E aí também é importante frisar, existem barreiras na comunicação, mas, para deixar você curioso, também será tratado em um outro vídeo. Isto é que é importante. Então o ideal, como que a gente pode pensar? O ideal é pensarmos antes de falar. E se analisarmos a nossa fisiologia, se nós temos 2 ouvidos e uma boca, o que isso implica? Exatamente, ouvir mais do que falamos. Mas se o assunto aqui é comunicação é tudo, nós precisamos aprender a falar corretamente. E quando nós falamos corretamente, nós também precisamos pensar em situações adversas. A comunicação, ela pode ser escrita e pode ser falada. Tanto falada quanto escrita, nós utilizamos palavras. Cuidado quando você estiver enviando mensagens, principalmente aí pelas redes sociais. Por quê? Porque nas palavras escritas não tem tom de voz. Não tendo tom de voz, a pessoa do outro lado vai entender meio secamente. Por exemplo, vou falar uma situação que eu percebo diariamente. Quando as pessoas me encontram e perguntam, e aí, Carlos, como você está? Eu digo, eu estou ótimo, e você? Mas, quando as pessoas estão mandando mensagens para mim e perguntam, Carlos, como você está? Eu digo, eu estou bem. Por quê? Porque às vezes o ótimo pode soar como ironia na escrita, vez que não tem tom de voz. Então é importante você tomar cuidado quando responde às pessoas. E ainda, às vezes você recebe uma mensagem ou uma resposta de alguém que você não gostou. Cuidado. Já ouviu a história de espere o barro secar?
O que vem a ser isso? Talvez você tenha tido a oportunidade de sujar a sua roupa com um barro. E se você logo em seguida tentar limpar aquele barro, suja mais ainda. E às vezes, se você esperar aquele barro secar e você passar a mão, você já vai tornar a sua roupa limpa, talvez sem necessidade até, inclusive, de lavá-la. Essa é a historinha de esperar o barro secar. Chegou uma mensagem que você leu, não gostou, ou te afrontou, ou te desrespeitou, cuidado. Espere o barro secar. Analise, respire, pense antes de falar, mas pense também antes de digitar, antes de mandar a sua mensagem, que hoje está muito rápido. Então, muito cuidado naquilo que você tem para falar para as pessoas. E ainda podemos pensar da seguinte maneira. Nós falamos para sermos compreendidos e não para sermos admirados. Imagine só, você ouviu alguém e perguntou para a pessoa que está próxima de você. E aí, o que você achou da fala daquela pessoa? E a pessoa que você perguntou lhe responde: Olha, ele fala muito bem, mas não entendi nada. Nós falamos não é para sermos admirados, nós falamos para sermos compreendidos. Este vídeo fez sentido para você? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu quero te conhecer, eu quero saber sobre o que você acha da importância do poder das palavras. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá!